O que acontece com a alma depois que o corpo falece? Existe vida após a morte? Aliás, almas existem? Para tentar responder a essas perguntas, temos que ter certeza da resposta da última, se existe ou não alma. Os céticos dirão que a alma nada mais é do que nossa subconsciência evoluída através de anos e anos, desde que a humanidade se fez presente na Terra. Para a ciência, a alma simplesmente não existe, pois jamais foi vista, tocada ou comprovada. Já outros dizem que a alma não precisa de provas, pois ela já é a prova de nossa própria existência. Não existiríamos, não seríamos o que somos, humanos, se não fosse a alma que existe em cada um. Para estes que creem na existência das almas, há também divergências. Alguns dizem que ela tem a forma dos nossos corpos. Já outros dizem que elas são apenas sinais luminosos amórficos, isto é, sem uma forma definida. Além disso, divergem também, de certa forma, ao afirmarem por onde a alma passa e para onde ela vai, como veremos adiante. Mas primeiro contarei uma experiência feita em 1901, em Boston, nos Estados Unidos, por um respeitado médico da época, Dr. Duncan McDougall. Para aquele médico, se havia mesmo uma alma dentro do corpo humano, essa alma estaria tomando um espaço. E se estava tomando um espaço, ela devia ter algum peso. McDougall mandou construir um equipamento com uma balança bastante sensível, onde colocava os pacientes em estágio terminal, especialmente os que adoeciam por tuberculose, doença que não tinha tratamento no início do século XX. O médico apontou que, se a alma estivesse vinculada ao corpo até a morte, poderia haver uma diferença de peso assim que ela deixasse o corpo morto. Sendo assim, ele fez seu primeiro teste e o resultado foi 21 gramas a menos do corpo. Depois de fazer uma parceria com o Hospital Dorchester, em Boston, Duncan fez a experiência em mais 5 pacientes. E todos eles apontaram resultados diferentes. O segundo paciente perdeu 14 gramas, 15 minutos depois da morte. O terceiro perdeu 14 gramas, no mesmo momento em que morreu. E 15 minutos depois perdeu mais 28 gramas. Só isso já invalidaria o primeiro resultado, que ficou sendo conhecido como oficial, isto é, a alma pesa 21 gramas. Apesar dessa teoria não ser aceita no mundo científico hoje em dia, acabou se tornando um filme que foi lançado em 2003. E a resposta no momento é não. A alma não tem peso, e se tiver, não tem como ser pesada. A perda de peso nos espécimes utilizados por Duncan deu-se devido a outros fatores, como a desidratação corpórea, por exemplo. Para a Igreja Católica, a alma está separada do espírito. Quando o homem é governado pelas faculdades da alma e não pelas faculdades do espírito, ele agirá segundo a natureza terrena. Daí se afirma que o homem natural, ou seja, aquele que tem a vida governada segundo a alma e não segundo o espírito, não pode entender as coisas do Espírito Santo de Deus. Assim que a pessoa morre, seu espírito se desprende e vai para a morada de Deus na Santa Sião, com a Virgem Maria, a Mãe de Deus, com São José, os anjos e todos os santos de Deus. Ele, o espírito, volta para junto do Criador, que nos formou a partir do pó da terra. Como diz em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, porque você é pó e ao pó voltará. Só que antes disso, a vida ainda pode ser sucedida pelo céu, inferno ou pelo purgatório, dependendo do grau de pecado que a pessoa cometeu enquanto estava viva. Contudo, para o catolicismo, a alma é etérea e única e não pode retornar para outros corpos ou animais.
excluindo-se a possibilidade de reencarnação, dada a pouquíssimos personagens da história, como sabemos. Enfim, a maioria dos católicos acredita na imortalidade da alma e na ressurreição, e, de acordo com a Bíblia, só se vive uma vez. Já a doutrina espírita tem uma visão mais ampla sobre o destino da alma, ou melhor, do espírito, do que a visão dos católicos. Se a pessoa foi boa, seu espírito terá uma nova vida em um novo plano astral. E não é preciso reencarnar para cobrir suas dívidas. Já os que agiram mal durante a vida deverão reencarnar para resgatar sua bondade. Enquanto para os católicos, os ímpios passarão um tempo no inferno até que seus pecados sejam limpos, para então alcançar o paraíso. Para os espíritas, há um local específico, onde o espírito terá tempo suficiente para rever sua vida e se arrepender de suas mazelas, o umbral. Segundo a doutrina, o umbral é o estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução em sua vida na Terra. Segundo contado em diversos livros psicografados, a condição do espírito no umbral depende do que a pessoa fez em vida. Há espíritos que enfrentam o frio e a escuridão em total solidão. Há outros que se sentem presos ao chão, sem conseguirem se locomover, e têm todas as sensações de quando estava encarnado. Tem sede, tem fome, sentem frio, também calor, mas nada podem fazer para se livrar dessas sensações. Dizem que o tempo no umbral é extremamente mais lento do que o tempo que vivemos aqui na Terra. E segundo a doutrina, quanto mais a pessoa estiver presa à matéria, as paixões e as emoções em vida, mais denso seu perispírito estará. Essa densidade vai determinar a qual local você estará associado ao retornar à pátria espiritual. Em suma, quanto menos o desencarnado estiver preso à matéria, menos tempo passará no umbral. Os umbandistas também têm a mesma visão que os espiritualistas e seguidores de Allan Kardec, apesar de ser de origem completamente diferente. Para a Umbanda, quando morremos, podemos ir para 7 locais diferentes, pois o universo é composto por 7 linhas, regidas por entidades divinas, chamadas orixás. Assim, quando morremos, somos atraídos para esses mundos espirituais. Como a Umbanda tem influências espíritas, os umbandistas também creem na evolução do espírito e na reencarnação. Isto é, a morte é uma etapa evolutiva de nossa existência e, dependendo do que aprendemos na Terra, nosso espírito evoluirá ou precisará reencarnar para uma nova chance de aprendizado. O candomblé é muitas vezes confundido com a Umbanda, dadas suas origens coincidentemente africanas. No entanto, as duas se diferem, primeiro, porque o candomblé manteve boa parte de suas raízes, mesmo sendo abrasileirado com a chegada dos escravos africanos, e segundo, porque a Umbanda, há alguns séculos, deixou-se influenciar pelo catolicismo, pelo espiritismo e por outras religiões afro-brasileiras. Bom, para o candomblé, a morte é encarada apenas como uma passagem para outra dimensão, onde ficaremos ao lado de outros espíritos, guias e orixás. Porém, só está preparado para a morte e para esta passagem quem, de fato, cumpriu a sua missão na Terra. No entanto, os praticantes dessa religião não acreditam que haja punição eterna para a alma, muito menos a concepção de céu e inferno como conhecemos. Para eles, depois que a pessoa morre, se ela não agiu com bondade e nem corretamente, sua alma ficará vagando acima da terra, até se tornar consciente e se arrepender do que fez. E o que pensa o islamismo? Segundo os islâmicos, o mundo foi criado por Alá, que é o ser divino similar ao Deus dos cristãos.
Mas não pense que Deus é para os cristãos o que Alá é para os islâmicos. Para começar, não compartilham nem nas mesmas escrituras sagradas. Enquanto os cristãos se baseiam na Bíblia, o Islã tem como base religiosa o Corão, que em alguns pontos coincide com a Bíblia Sagrada. Para eles, Alá trará de volta à vida todos os que morreram no último dia, quando as pessoas serão julgadas e uma nova vida terá início após a avaliação divina. Se isso fez você se lembrar do dia do juízo final, relatado em Apocalipse de João, não está errado, pois a ideia é a mesma. O islamismo crê que essa vida é uma preparação para uma outra existência, que poderá acontecer no céu ou no inferno. Quando a pessoa morre, tem início o primeiro dia na eternidade e a alma ficará guardada esperando o juízo final. No budismo, a ideia de reencarnação é bastante difundida, só que, diferentemente do espiritismo, o espírito pode reencarnar tanto como ser humano, como também um animal. Cria-se assim um ciclo de vida e morte, até que o espírito alcance a liberdade de seu karma, que é a marca deixada por ele enquanto estava vivo, isto é, suas ações é que estabelecem a lei de causa e efeito. E segundo os budistas, para que seu espírito se veja livre dos karmas, é preciso se desgarrar das coisas materiais, abolir a ignorância e a sede de viver. Diz aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Para você, o que acontece à alma ou ao espírito quando morremos? Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.